Existe uma crença perigosa circulando por aí, a de que ser emocional é sinônimo de autenticidade, que quem sente muito vive mais intensamente, que a entrega total, sem filtros, é prova de humanidade. E sim, a emoção tem seu lugar. A sensibilidade tem força, mas aqui vai um alerta que poucos têm coragem de te dar. Sentir demais, na hora errada, com as pessoas erradas, pode destruir você por dentro e por fora. No mundo real, emoção tem custo. Um custo alto, silencioso e quase sempre pago com juros. Você já perdeu o controle numa conversa e disse o que não devia? Já reagiu no impulso e se arrependeu no segundo seguinte? Já confiou rápido demais, se entregou cedo demais, acreditou em palavras doces e promessas mal formuladas? Só porque seu coração falou mais alto que sua cabeça? Pois é, a emoção cobra. E o pior, ela cobra quando você menos espera. Porque diferente da lógica, que mostra o risco antes da queda, a emoção só revela o estrago depois que o estrago está feito. É aí que Maquiavel entraria na conversa, com sua frieza desconcertante, e te diria sem rodeios: a emoção é uma fraqueza estratégica. O governante que se deixa levar por ela se torna presa fácil. E não se engane, Maquiavel não falava apenas de reis e príncipes. Ele falava de qualquer ser humano que precise lidar com poder, influência, reputação e decisões difíceis. Ou seja, você. No seu trabalho, nas suas relações, nos seus projetos, a verdade é simples. Quem não sabe controlar o que sente, acaba sendo controlado por quem sabe. Emoção mal administrada te torna previsível. E previsibilidade, no jogo do poder, é fraqueza. Se todos sabem o que te tira do sério, o que te emociona, o que te desespera, o que te faz ceder, então você já perdeu antes mesmo da partida começar. Sabe por quê? Porque quem reage sempre com o coração vira marionete na mão de quem pensa com a cabeça. É cruel? É, mas é real. E isso não significa que você precisa se transformar numa pedra. O ponto aqui não é virar alguém frio por dentro. É não permitir que o calor das suas emoções te cegue a ponto de comprometer tudo o que você construiu. Veja bem, existe uma diferença imensa entre sentir e agir em cima do que se sente sem nenhum filtro. Sentir é humano. Agir sem pensar é destrutivo. E o mundo de hoje, embora celebre a autenticidade emocional, continua punindo duramente os que se desequilibram. Ninguém fala isso publicamente, mas nos bastidores todo mundo sabe. Quem perde o controle, perde o respeito. Quantas vezes você já viu pessoas talentosas sabotando suas próprias oportunidades porque não souberam controlar um surto de raiva, uma crise de ciúmes, um momento de insegurança mal resolvida? Quantas vezes já viu alguém perder uma boa relação por ser explosivo demais, carente demais, ansioso demais, dramático demais? Quantas portas você mesmo já viu se fecharem por decisões tomadas com a cabeça quente? Essa é a conta invisível da emoção desgovernada. Ela não chega na hora, mas quando chega, te paralisa. E é por isso que Maquiavel ensinava a dissociar a ação da emoção imediata. Ele não defendia insensibilidade, ele defendia domínio. Ele sabia que o poder real não está em quem sente tudo o tempo todo, mas em quem sabe exatamente quando mostrar e quando esconder o que sente. Porque sentir com profundidade e ainda assim agir com estratégia é uma forma elevada de inteligência. Vamos ser claros, se você quer vencer em qualquer área da vida, vai precisar aprender a filtrar, a escolher suas batalhas, a não responder no calor do momento, a respirar antes de agir, a ser gentil mesmo com raiva, a ser racional mesmo com medo, a manter a postura mesmo diante da provocação, porque o mundo não te recompensa por ser você mesmo em surto. Ele te recompensa por ser funcional em meio ao caos. A frieza que estamos falando aqui não é desumanidade,
É sangue frio para não se auto-sabotar. É autocontrole. É maturidade emocional. E esse tipo de frieza se aprende. Aprende-se, em parte, com a dor. Com os erros que você não quer mais repetir. Com a vergonha de ter se exposto demais. Com o gosto amargo de ter se traído em nome de um impulso. Mas também se aprende com treino. Treino de pausar, de observar, de esperar o calor baixar antes de decidir. De perceber que nem toda reação precisa ser pública. De entender que guardar para si, às vezes, é a forma mais estratégica de se proteger. Maquiavel entenderia. Ele saberia que num mundo onde todos reagem o tempo todo, quem domina o próprio termômetro emocional assume o controle do ambiente. E isso, por mais discreto que pareça, é uma forma de poder que poucos dominam. Então, antes de pensar em vencer, conquistar, crescer, subir, aprenda primeiro a se conter. Porque o mundo sempre vai testar seus limites, sempre vai cutucar suas emoções, sempre vai te provocar a sair do eixo. E quando isso acontecer, você terá apenas duas opções: reagir no impulso e ser controlado. Manter a frieza e controlar o jogo. E é justamente essa frieza consciente, esse raciocínio calculado, que abre espaço para o próximo passo. A arte de calcular friamente, o poder de pensar 3 passos à frente sem culpa nem pressa. Existe uma diferença brutal entre quem reage ao que acontece e quem prevê o que está prestes a acontecer. E essa diferença não é talento, não é dom, é prática, é frieza. É a capacidade de pausar, observar o cenário com distanciamento e escolher o próximo passo, não com base no que você sente agora, mas com base no que você quer conquistar depois. Essa é a arte de pensar com estratégia. Ou, como Maquiavel faria questão de frisar, agir com cálculo, não com impulso. No jogo da vida real, onde relações, reputações, oportunidades e territórios estão em disputa o tempo todo, quem age com pressa perde. E quem age apenas pelo calor do momento vira isca para jogadores mais frios. Maquiavel escreveu: O Príncipe como um manual para governar, mas na verdade ele escreveu um manual sobre pessoas, sobre como prever seus movimentos, sobre como dominar o timing, sobre como enxergar 3 casas à frente quando todos estão distraídos com a jogada atual. E se você quer vencer em qualquer campo, negócios, relacionamentos, poder pessoal, precisa aprender exatamente isso. A pensar como quem não tem pressa, mas também não tem tempo a perder. O pensamento frio não é lento, ele é afiado. É como um xadrez mental. Você calcula antes de mover a peça. Pensa em como o outro lado vai reagir. Visualiza os desdobramentos. Avalia riscos. E só então, age. E a mágica é que quando você age com esse tipo de clareza, a ação parece simples, até óbvia. Mas por trás de cada decisão, houve silêncio, análise e preparação. A maioria das pessoas não age assim. A maioria vive correndo, tentando apagar incêndios, reagindo ao que os outros fazem, postando no impulso, tomando decisões por carência, medo ou raiva. Elas agem para aliviar tensão emocional, não para mover a vida com direção. E é por isso que vivem repetindo os mesmos erros com personagens diferentes. Enquanto isso, o jogador frio observa, espera, ajusta, não se queima à toa. Não responde tudo o que ouve. Não compra brigas que não lhe rendem nada. Não entra em disputas onde até o vencedor sai perdendo. Ele entende que nem toda provocação merece resposta, que nem toda oportunidade é real, que nem todo elogio é sincero e que nem todo movimento precisa ser imediato. Porque no jogo estratégico, o tempo é uma arma. Saber esperar, saber calar, saber agir só quando todos acharem que você esqueceu. É isso que confunde adversários e desequilibra quem te subestimou. A frieza, aqui, se torna vantagem silenciosa.
E o cálculo, quando bem feito, não parece frieza, parece genialidade. Mas para pensar 3 passos à frente, você precisa se libertar da ansiedade da reação imediata. Você precisa suportar o desconforto de não responder, de não resolver tudo agora, de deixar o outro esperando, de assistir o jogo continuar enquanto você observa. A mente reativa quer alívio, a mente fria quer resultado. E aqui está a verdade que Maquiavel sabia melhor do que ninguém. O poder não está em quem fala mais, está em quem sabe quando agir, e principalmente quando não agir. O jogador frio não teme o silêncio, ele usa o silêncio como escudo, como termômetro, como estratégia de desgaste. Ele deixa o outro se agitar, se expor, se desgastar, enquanto ele calcula, enquanto ele afia sua próxima jogada. E esse tipo de presença causa desconforto. Porque, em um mundo de impulsivos, quem pensa com calma parece uma ameaça invisível. E é mesmo. Você não precisa gritar para ser perigoso, não precisa atacar para dominar o espaço. Basta saber onde, quando e por que se mover. E esse tipo de lucidez só nasce da frieza. Frieza de quem não se apressa para agradar, de quem não se desespera para provar valor, de quem não se distrai com elogios vazios, nem se abala com críticas baratas. Quem pensa 3 passos à frente sabe que hoje você se cala para amanhã falar com peso. Hoje você recua para amanhã dar o bote certo. Hoje você perde uma batalha para vencer a guerra certa. E acima de tudo, sabe que vencer não é aparecer. Vencer é manter o controle da própria narrativa. É agir quando todos acharem que você está quieto. É subir quando ninguém mais estiver olhando. Essa é a arte do cálculo frio. Uma arte que exige treino, maturidade e coragem para abrir mão da pressa emocional. Porque quem age cedo demais mostra as cartas. Quem calcula com calma escolhe quando e como vencer. E quando você domina essa postura, você começa a entender outra coisa que Maquiavel sabia com perfeição: a moralidade. Esse teatro que todos usam como argumento. É flexível, adaptável e muitas vezes usada como desculpa para evitar o jogo. E é exatamente sobre isso que trata o próximo ponto. Moralidade é luxo de quem já venceu. Porque quem quer subir precisa entender as zonas cinzentas. Em um mundo ideal, todo avanço seria justo, toda conquista honesta, todo poder exercido com ética inquestionável, mas esse mundo não existe. O mundo real, aquele que Maquiavel estudou com brutal clareza, funciona em outro ritmo. Nele, a moralidade é maleável. Os fins nem sempre justificam os meios, mas os meios raramente são limpos. E se você quer subir, crescer, expandir sua influência ou proteger o que construiu, precisa entender isso. Não precisa amar, não precisa praticar, mas precisa entender. Porque do contrário, você entra no jogo achando que todos estão jogando limpo e só descobre a verdade quando já foi derrubado. E essa é uma das maiores causas de frustração entre os que se consideram bons demais para jogar o jogo. Eles acham que merecem crescer só porque têm boas intenções. Acham que basta ser correto para ser recompensado. Acham que ética por si só é suficiente para garantir espaço, respeito e estabilidade. Mas a realidade é mais crua. Quem só segue a regra acaba perdendo para quem entende a exceção. E atenção, isso não significa que você deve se corromper. Não significa que precisa pisar em ninguém, nem que deve virar um manipulador calculista. Significa que você precisa parar de ser ingênuo. Maquiavel nunca disse para abandonar a moral. O que ele propôs, e com razão, é que a moralidade não pode ser uma âncora que te afunda. Ela deve ser um leme que você usa com consciência e não uma corrente que te paralisa enquanto o mundo se move.
Porque no campo das decisões reais, nem sempre existe certo ou errado. Existe o possível, existe o necessário, existe o que eu perco se fizer e o que eu perco se não fizer. Esse é o território das zonas cinzentas, onde não há manual, onde as respostas fáceis somem, onde você precisa pensar com lucidez e não com culpa, e onde a frieza se torna seu maior escudo. Pense nas decisões mais difíceis que já teve que tomar. Aquelas em que você sabia que seguir a regra significava perder. Aquelas em que ser 100% honesto significaria ser usado. Aquelas em que ser bonzinho demais significaria se colocar em desvantagem. O que fez você hesitar? Foi sua moral? Ou foi o medo de parecer frio demais? Maquiavel diria que muitos fracassam não por falta de inteligência, mas por excesso de escrúpulo em momentos que exigiam ação estratégica. E isso é desconcertante de ouvir, porque desafia tudo que aprendemos desde pequenos. Fomos treinados a agradar, a seguir a linha, a pedir permissão, a esperar reconhecimento por boas intenções. Mas o mundo real não distribui prêmios pela pureza. Ele distribui espaço para quem entrega resultado, mesmo que o processo incomode os sensíveis. Moralidade, nesse contexto, vira luxo de quem já chegou ao topo. Quem está começando ou quem quer avançar precisa operar com mais flexibilidade, sem perder a alma, mas também sem se deixar paralisar por idealismos. Quem sobe, muitas vezes, precisa fazer escolhas difíceis, romper laços, recusar convites, manter distância, fingir neutralidade, cortar o mal pela raiz, mesmo que pareça duro demais aos olhos de quem nunca construiu nada. E esse tipo de decisão exige um tipo de frieza que não se aprende nos livros, só nas quedas. É a frieza de quem sabe que não dá para salvar todo mundo, de quem entende que nem todo gesto bondoso será retribuído, de quem aceita que, às vezes, fazer o certo para si é fazer o que parece errado aos olhos dos outros. E por mais que isso pareça contraditório, aqui está a chave. Quem quer crescer precisa aceitar que nem sempre será compreendido. Você vai ser chamado de frio, de calculista, de insensível, mas o tempo e os resultados mostrarão outra coisa. Você não era frio. Você era lúcido. E essa lucidez, quando bem administrada, não anula a ética, refina a ética. Porque você começa a agir com princípios, sim, mas princípios adaptados à realidade, não a um mundo imaginário. Você entende que ser leal não significa ser cego. Ser justo não significa ser passivo. Ser honesto não significa se expor além da conta. E ser ético não significa nunca tomar decisões impopulares. A diferença entre o ingênuo e o estrategista é que o primeiro se sabota em nome da própria imagem. O segundo escolhe preservar o que importa, mesmo que isso custe o aplauso momentâneo. E quando você começa a viver nesse campo de consciência, onde princípios e realidade se encontram sem se excluir, começa também a entender a instabilidade das relações humanas. Porque por mais ético que você seja, lealdade é uma moeda volátil. E é exatamente sobre isso que trata o próximo ponto. Lealdade é uma moeda instável. Confie, mas com um plano de emergência pronto. Pouca coisa é mais bonita e mais perigosa do que a lealdade. Bonita, porque nos conecta a valores profundos como confiança, honra, reciprocidade. Perigosa, porque é uma promessa feita por humanos. E humanos mudam. Mudam de ideia, mudam de fase, mudam de interesse. E quando isso acontece, o que antes era compromisso, vira distância. O que era parceria, vira silêncio. O que era fidelidade, vira cálculo. É duro, mas é real. A lealdade, no mundo prático, não é um pacto sagrado. É uma troca contínua de conveniências. Enquanto você entrega valor, presença, afeto, vantagem ou abrigo emocional,
as pessoas permanecem ao seu lado. Mas quando esse valor desaparece ou é encontrado em outro lugar, muitos pulam do barco sem nem olhar para trás. Maquiavel, que observava o comportamento humano não com romantismo, mas com lucidez estratégica, sabia disso. Por isso, alertava que o governante ou qualquer pessoa que lida com influência não deve confiar plenamente em ninguém que não possa ser controlado, substituído ou monitorado. Sim, isso soa frio, mas também soa inevitavelmente verdadeiro quando você observa os bastidores da vida real. Quantas vezes você já viu amizades desmoronarem não por conflito, mas por conveniência? Quantas parcerias promissoras acabaram quando o benefício de estar junto deixou de compensar? Quantas pessoas prometeram estar com você pro que der e vier e sumiram na primeira curva? A lealdade é celebrada em frases de impacto, legendas emocionadas, votos de confiança. Mas o que poucos falam é que lealdade só resiste quando existe algo forte o bastante, mantendo as partes unidas. E não estamos falando de amor, estamos falando de estrutura. Você quer garantir lealdade? Então crie laços, mas não dependa deles. Construa confiança, mas tenha um plano de emergência. Aproxime-se de pessoas, mas sem entregar a elas o controle dos seus pontos vitais. Porque, como Maquiavel diria, quem tem o poder de te destruir, mais cedo ou mais tarde será tentado a usá-lo, mesmo que só em pensamento. E quando isso acontecer, o que vai te proteger não é a boa intenção alheia, é o seu preparo. Então sim, confie, mas confie com um contrato, com reservas, com alternativas, com autonomia. Não se trata de viver na paranoia, mas de viver desperto. A lealdade verdadeira existe? Existe, mas ela não pode ser exigida. Ela precisa ser constantemente cultivada, reforçada, testada. E mesmo assim, ela pode falhar. Por isso, o mais inteligente não é depender dela como base do seu castelo. É vê-la como uma aliança forte, mas que pode se desfazer. E se desfizer, você já sabe para onde correr. Isso é frieza? Talvez. Mas é frieza que te mantém de pé quando os laços se rompem. Maquiavel entenderia perfeitamente a dor de ser traído por alguém em quem você apostou demais. E é por isso que ele recomendava: seja grato, mas nunca refém. Tenha aliados, mas mantenha sempre a alternativa de agir sozinho. Crie vínculos, mas nunca coloque sua sobrevivência emocional ou política nas mãos de outra pessoa. Porque até o mais leal dos aliados pode se perder se o contexto mudar, se surgir uma oportunidade melhor, se ele se sentir ameaçado, se alguém fizer uma oferta que você não está disposto a cobrir. E acredite, isso não é maldade, é natureza humana. O erro não está nos outros serem assim, está em você esperar o contrário. Por isso, em vez de exigir lealdade cega, aprenda a observar os sinais. Veja quem permanece quando você está em silêncio, quem te apoia mesmo sem ganhar nada, quem te respeita mesmo quando você diz não. E mesmo assim, mantenha seu plano B pronto. Porque frieza de verdade não é virar as costas para o mundo, é não ser destruído quando o mundo virar as costas para você. E quando você entende isso, a vida muda. Você passa a se mover com mais firmeza, mais clareza e mais preparo. E acima de tudo, passa a ver as emoções dos outros não como garantias, mas como informações. O próximo passo natural: saber ler as emoções alheias sem se perder nas suas. E é exatamente isso que abordamos no próximo ponto. Emoção é arma para os outros, não para você. Aprenda a escutar, entender e usar, sem absorver. No jogo real da vida, a emoção é como uma energia em movimento. Quem não a entende é dominado por ela. Quem a entende domina o ambiente. E aqui está o ponto. Você não pode mais se dar ao luxo de sentir tudo.
mas também não pode se dar ao luxo de ignorar o que os outros estão sentindo. Porque a emoção do outro, quando bem observada, te entrega informação privilegiada. Te mostra inseguranças ocultas, desejos disfarçados, intenções mal formuladas. Te permite prever decisões, antecipar reações, evitar armadilhas. Mas para isso, você precisa aprender a ver sem absorver. Essa é a arte do frio lúcido, estar presente no calor emocional sem derreter por dentro. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que no xadrez do poder, quem se emociona demais vira peça. Quem lê a emoção dos outros sem se afetar, vira jogador. E isso exige um tipo muito específico de inteligência, a inteligência emocional estratégica. Veja, não é sobre ser frio como uma pedra, é sobre ser intocável emocionalmente enquanto tudo ao redor está em ebulição. É conseguir entrar numa reunião tensa, num conflito delicado, num ambiente carregado e perceber quem está nervoso demais para pensar, quem está mascarando insegurança com agressividade, quem está tentando te manipular pelo apelo emocional, quem quer te fazer sentir culpa, pressa, medo ou dívida. Porque tudo isso, antes de ser explícito, vira emoção. E quem tem sensibilidade estratégica, sente, mas não internaliza. Você escuta o desespero, mas responde com calma. Você percebe a tentativa de sedução emocional, mas não embarca. Você nota o jogo de vitimização, mas não se torna o salvador. Você ouve a chantagem afetiva disfarçada de carinho, mas não se rende. Essa é a frieza que não machuca. Ela protege. Ela funciona como um escudo de vidro. Você vê tudo, mas nada te atravessa. Porque o erro comum é confundir empatia com absorção. Empatia é observar. Absorção é sofrer no lugar do outro, e isso te destrói por dentro. E mais, te torna manipulável. Maquiavel alertaria: quem se comove demais, cedo ou tarde, é movido por quem sabe comovê-lo. É por isso que tantas pessoas boas acabam em relações abusivas, em trabalhos exploratórios, em ciclos viciosos de autossacrifício, porque não souberam dizer não para uma emoção que não era delas. Você já passou por isso? Ajudou alguém por culpa, não por escolha? Aceitou algo que não queria por medo de magoar? Cedeu num debate só porque o outro parecia mais emocionalmente frágil? Te calou para não causar conflito, mesmo sabendo que deveria se posicionar? Se sim, você foi vítima de uma arma sutil, a emoção alheia usada como alavanca de controle. E aqui entra o ponto-chave. Você pode ser sensível, mas precisa ser seletivo. Sentir tudo de todos é o caminho mais curto para exaustão, confusão e perda de direção. Já sentir o que precisa ser sentido, quando precisa ser sentido, é uma habilidade rara e poderosíssima. Você começa a agir com mais clareza. Falar só quando for necessário. Acolher quando for útil. Cortar quando for justo. E, principalmente, manter a consciência limpa mesmo quando os outros tentarem te pintar como vilão. Porque quanto mais você se torna frio no sentido estratégico, mais as pessoas ao redor, acostumadas a usar emoção como moeda de controle, vão te acusar de ser insensível, duro, distante. Mas a verdade, você só deixou de ser manipulável. E isso incomoda. Incomoda quem sempre se beneficiou da sua confusão emocional. Incomoda quem quer te manter emocionalmente fraco para te manter sob controle. Incomoda quem mede afeto por submissão emocional. Mas esse incômodo é um bom sinal. Significa que você começou a sair do papel de marionete e está entrando no papel de quem define a narrativa. E é exatamente aí que surge uma das dúvidas mais comuns. Mas e se eu me tornar frio demais? E se eu me desconectar de tudo? E se eu virar alguém que ninguém mais consegue acessar? A resposta está no próximo ponto. Frieza não é dureza. Como manter a presença, mas sem se tornar cruel ou vazio? Quando você começa a se tornar mais frio,
No sentido estratégico, maduro, consciente, um tipo de medo começa a surgir, quase inevitavelmente. Será que estou ficando duro demais? Será que vou virar alguém inacessível, indiferente, frio no pior sentido? Será que vou deixar de sentir, de me conectar, de ser humano? Essas perguntas são naturais e, na verdade, são um bom sinal, porque elas mostram que você ainda está conectado à sua essência. Só está aprendendo a não deixar que ela seja invadida o tempo todo. A frieza que estamos falando aqui não é dureza de alma, não é virar uma rocha insensível, nem viver com um escudo emocional intransponível. Não é ignorar o outro, pisar por cima, cortar tudo sem pensar nas consequências. É presença, é consciência, é autocontrole. Dureza é reatividade disfarçada de força. É o trauma não tratado virando rigidez. É a ferida aberta vestindo uma armadura. Frieza, quando bem compreendida, é outra coisa. Frieza verdadeira é maturidade. É saber exatamente quanto de si dar em cada situação. É saber ouvir sem absorver, sentir sem desabar, falar sem ferir, agir sem implodir. É estar ali, inteiro, mas sem ser engolido pela tempestade emocional alheia. E, ao contrário do que parece, as pessoas que desenvolvem essa frieza lúcida se tornam mais confiáveis, não menos. Sabe por quê? Porque passam segurança. Você já sentiu isso? Estar com alguém que não surta, não reage no impulso, não entra em pânico a cada turbulência. Alguém que te ouve com calma, que responde com clareza, que não transfere suas inseguranças para os outros. Esse tipo de pessoa não é fria no sentido negativo. Ela é sólida. E em tempos de emocionalidade ruidosa, gente sólida parece fria, mas na verdade é só gente resolvida. Frieza, nesse contexto, é a temperatura ideal para manter a mente acesa quando o ambiente pega fogo. Você não congela. Você também não queima. Você mantém o equilíbrio. E mais, você se torna uma âncora emocional para os outros, não um peso a mais no caos. Pessoas assim se tornam referência. São chamadas nas crises. São consultadas antes das decisões. São respeitadas mesmo em silêncio. É isso que Maquiavel via nos grandes líderes. Eles sabiam quando demonstrar sentimento e, principalmente, quando não demonstrar. Sabiam quando calar, não por covardia, mas por cálculo. Sabiam que chorar em público, por exemplo, podia gerar empatia, mas também podia ser interpretado como fraqueza. Sabiam que um gesto emocional na hora errada podia colocar tudo a perder. Mas o mais importante, eles não eram vazios. Eles apenas não se permitiam ser dominados por aquilo que sentiam. E você pode, e deve, fazer o mesmo. Quer continuar sendo sensível? Continue. Mas seja sensível sem se entregar. Quer continuar se importando com os outros? Continue. Mas não se importe ao ponto de se anular. Quer continuar cultivando vínculos reais? Claro, mas construa vínculos sem se tornar refém emocional de ninguém. Porque a frieza não é um corte, é uma medida. Ela define até onde você vai por alguém e até onde você não se perde por ninguém. E é justamente essa clareza que te impede de se tornar duro, cruel, amargo. Porque quem é verdadeiramente frio no sentido maduro não precisa endurecer, só precisa manter o centro. Você não endurece por vingança. Você não esfria por trauma. Você não se fecha por medo. Você simplesmente sabe o que cabe e o que não cabe dentro de você. Esse tipo de frieza não te afasta da humanidade. Te conecta a ela com mais profundidade, porque ao se proteger do excesso, você consegue permanecer inteiro e ser realmente útil. E quanto mais você domina essa presença firme, lúcida e equilibrada, mais você se afasta de dois extremos perigosos: sentir demais e paralisar. Fingir que não sente e implodir por dentro. É exatamente nesse ponto que fechamos o ciclo de forma poderosa,
com o equilíbrio final. Quem sente demais paralisa. Quem finge que não sente, implode. O segredo está no equilíbrio calculado. No fim das contas, a pergunta que ecoa dentro de quem busca vencer sem se perder é uma só. Como equilibrar tudo isso? Como sentir sem desmoronar? Como manter a frieza sem se tornar indiferente? Como navegar pelas emoções sem ser engolido por elas e sem precisar apagá-las? A resposta não está no extremo. Está no cálculo, na consciência, na presença, no domínio interno. Porque sim, quem sente demais, paralisa. Sente medo demais e não age. Sente apego demais e não corta o que precisa cortar. Sente culpa demais e se sabota. Sente raiva demais e destrói pontes importantes. Sente necessidade demais de ser amado e vira escravo de qualquer afeto raso. A emoção, quando transborda sem canal, inunda a sua lucidez. Você não vê as coisas como elas são. Vê como você se sente em relação a elas. E isso te deixa cego. Mas o outro extremo é igualmente perigoso. Quem finge que não sente, implode. Finge que não se afeta. Finge que é inabalável. Finge que está tudo certo. Finge tanto que um dia quebra por dentro. Se distancia tanto do que sente que começa a viver num personagem. E personagens cansam. Eles demandam manutenção, pose, máscara, e toda máscara pesa. E quando esse peso se acumula, o corpo cobra, a mente cobra, a vida cobra. É aí que você percebe. Os dois extremos te prendem. Um te congela, o outro te pressuriza. E é por isso que o caminho não está em ser 100% racional ou 100% emocional. Está em saber calcular o uso da emoção. Você não precisa negar o que sente. Precisa saber quando sentir, com quem sentir, quanto deixar transparecer e quando guardar para si. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Você sente tudo, mas não age em cima de tudo. Você percebe tudo, mas escolhe o que fazer com isso. Você acolhe suas emoções, mas não entrega a elas a chave das suas decisões. Isso é autocontrole inteligente. É frieza estratégica com coração presente. É o ponto em que Maquiavel e a sensibilidade se encontram. Porque o verdadeiro poder não está em quem sente ou não sente. Está em quem sabe dosar o que sente e transformar isso em clareza de ação. Esse tipo de presença assusta, porque ela é silenciosa, mas firme. É calma, mas não passiva. É observadora, mas não distante. Ela não precisa provar nada. Ela transmite. E, ironicamente, quanto mais você domina esse equilíbrio interno, menos você precisa se preocupar em vencer os outros. Você começa a vencer a si mesmo, a vencer a própria oscilação. A vencer o velho eu que reagia sem pensar, que implorava por afeto, que agia no impulso, que acreditava que sentir muito era sinônimo de verdade. Não é. Sentir é parte da verdade. Mas só vira força quando passa pelo filtro da consciência. E é isso que Maquiavel entenderia. E te diria com todas as letras. Use a emoção como uma bússola oculta, mas navegue com os olhos abertos. E é esse o convite que te faço ao final deste roteiro. Você não precisa parar de sentir. Você só precisa parar de agir no calor do sentimento. Treine, respire, observe, calcule, porque quanto mais frio você for por dentro, no sentido lúcido, maduro, equilibrado, mais calor verdadeiro você vai conseguir gerar ao seu redor sem se queimar. E mais do que isso, você vai passar a inspirar não pela força, nem pela emoção, mas pela solidez. E no fim, é isso que constrói autoridade. É isso que sustenta reputação. É isso que atrai respeito, não imediatismo, não impacto emocional, mas estabilidade. Se esse conteúdo te fez refletir de verdade, clica no like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em quem realmente precisa ouvir isso. Em seguida, toca no botão hypar
para impulsionar ainda mais esse trabalho. E claro, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar aprofundando temas que ninguém tem coragem de tratar com essa clareza. E se você quer seguir nesse raciocínio, assiste o vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Ele é a continuação direta dessa conversa. Te vejo lá.